Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés o chama o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhes aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: foi por intenção maligna que ele os libertou para matá-los no monte e bani-los da face da terra. Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade, não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, os quais jurastes por ti mesmo: farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu. Eles darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as duas tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus, o que nelas estava escrito, nelas estava gravado, fora escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não é canto de vitória nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, tirou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e os destruiu no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou-os na água e fez com que os israelitas a bebessem. E perguntou a Arão: que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão: não te enfureças, meu senhor. Tu sabes como esse povo é propenso para mal. Eles disseram: faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então lhes disse: quem tiver enfeite de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me o ouro e eu joguei no fogo e surgiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: quem é meu Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a eles. Declarou-lhes também: assim diz o Senhor, Deus de Israel: pegue cada um a sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda, mate o seu irmão, seu amigo, seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou. Naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Disse então Moisés: hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou o seu filho e o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou neste dia. No dia seguinte Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei
rei é o Senhor, e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: ah, que grande pecado cometeu este povo. Fizeram para si deuses de ouro, mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vai, guie o povo ao lugar de que lhe falei, e o meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. E o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. Amém? Glória a Deus. Se assente. Amém? O tema da mensagem é bezerros de ouro. Olha o seu irmão e diga: bezerros de ouro. Amém? Essa é uma passagem bem importante, porque Moisés intercedeu, Moisés clamou pelo povo de Israel, e o texto que nós lemos diz, o verso 1: ao ver que Moisés, o povo ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhes aconteceu. Nós temos que entender, compreender o que simboliza esses bezerros de ouro. Esse bezerro de ouro aqui simboliza tudo aquilo que nós colocamos na nossa vida, por não saber andar ou esperar na vontade do Senhor. Todas as vezes que nós agimos por conta própria, nós temos um bezerro na nossa vida, porque o texto conta que Moisés passou 40 dias no monte, na presença do Senhor, para receber as tábuas da lei, que a gente sabe que eram os 10 mandamentos. Enquanto Moisés estava lá no monte orando, o povo meio que se sentiu abandonado pelo grande líder que era Moisés. Eles pensavam que Moisés tinha desaparecido, que Moisés tinha morrido, e ali eles tinham presenciado várias coisas, e nós podemos ver que o povo de Israel, eles queriam ter outro objeto visível, formado ao seu gosto, que representasse um Deus. Muitas vezes nós somos assim, nós dizemos que confiamos em Deus, mas nós somos como Tomé, nós sempre pedimos sinais. O Senhor nos dá sinais, e quando o Senhor nos dá sinais, nós não somos capazes de acreditar naqueles sinais. Eu sempre digo que Gideão pediu um sinal, depois do segundo sinal ele pediu outro sinal, e no segundo ele já se contentou de acreditar que Deus estava com ele. Mas aqui o povo de Israel, eles queriam um objeto visível, e é tão interessante como eles se dirigem a Moisés, que era o líder de Israel. A Bíblia diz em Romanos que toda a autoridade foi constituída por Deus. O povo aqui disse assim, falou com Arão, que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhes aconteceu. É o verso 1. Então eles estavam tratando Moisés com desdém, não estavam respeitando a autoridade de Moisés, e nós podemos ver que Arão ficou no lugar de Moisés. Aqui na igreja, quando eu saio, o pastor Luiz fica no meu lugar. Então vamos usar esse exemplo. Moisés estava no monte, Arão ficou sob a liderança do povo de Israel, e a gente vê que Arão foi procurado pelo povo de Israel, e quando ele foi procurado, ele foi movido por medo, porque o povo disse assim: olha, Moisés já subiu para o monte já tem muito tempo, e nós não sabemos o que aconteceu com esse Moisés aí, que Deus levantou para nos guiar. Então o que o povo quis? O povo quis que Arão fizesse um bezerro de ouro, e Arão foi movido por medo, Arão foi movido por ignorância, aí assumiu uma atitude liberal, e acabou cedendo. Então eu sempre tenho falado, nós não podemos ceder às pressões do mundo, nós não podemos ceder às pressões das pessoas, porque aqui Arão, ele cedeu. O povo procurou Arão, e ao invés dele se portar firme, dizer: não, Moisés subiu, ele está lá conversando com Deus, não importa o quanto tempo que for necessário, nós vamos esperar Moisés descer. Eu sempre falo que nós não podemos fazer nada que o Senhor não nos mandou fazer. Aqui Arão, ele pegou e disse para o povo, verso 4, diz aqui: ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe forma a um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Olha a discrepância da fé desse povo. Arão pega, junta todos os argolas de
os objetos, talismãs, tudo que era de ouro, e pegou e fez assim, fez um bezerro. E ele disse para o povo assim: olha aí, ó Israel, o Deus que tirou vocês do Egito. O Deus de Israel não foi o Deus que tirou o povo de Israel do Egito, foi o Deus que foi construído ali naquele exato momento. Então, quantas vezes nós estamos dando glória para quem não é merecido glória? A Bíblia diz assim: dá honra a quem merece honra. A Bíblia diz que nós não podemos fazer nada pela força do nosso braço. Maldito o homem que confia no homem, faz a sua carne a sua força. E foi isso que aconteceu aqui. Arão fez com o seu ouro do povo um bezerro ou um novilho. E esse animal sagrado, ele era sagrado para os egípcios, que eles cultuavam o deus Apis, que era um touro. Então os egípcios estavam acostumados a ver aquele touro e adorar aquele touro. Então esse bezerro aqui, ele não cresceu sozinho, ele não apareceu sozinho. Com certeza alguém fez uma forma, com certeza alguém trabalhou ali, os artesãos de Israel trabalharam ali, e a gente pode ver que era um animal sagrado. Também os cananeus, adoravam esse Deus que representava Baal ou Moloque, que era símbolo de fertilidade, ou até mesmo quando eles adoravam esse bezerro de ouro, que era o Apis ou o Moloque, eles adoravam nos cultos deles, eles praticavam atos de moralidade sexual. Esse era o Deus que o povo de Israel estava adorando. Eles se esqueceram do Deus de Israel. Então, quantas vezes nós estamos nos esquecendo do Deus de Israel? Olha para o seu irmão e diga assim: Deus não esqueceu de você. Amém? Então, quando Moisés desceu do monte, Moisés, ele ficou revoltado, porque ele ficou tão irado, ele ficou tão indignado, que a Bíblia diz que ele jogou, ele quebrou as tábuas da lei, ele jogou no chão, tamanha indignação. Imagina, você conduz um povo, você luta por um povo, você chora por um povo, você intercede por um povo, e quando você deixa aquele povo sozinho por um instante, 40 dias, que não era muito tempo, a gente vê que o povo já se desviou. A Bíblia diz: é só ferir o pastor, a ovelha, foge. É por isso que nós temos que orar para os pastores. Amém? Você tem que orar por mim, você tem que orar pelo pastor Wilson, você tem que orar pelos outros pastores da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, porque fere o pastor, a ovelha, ela vai se desgarrar. Eu estava lendo um artigo hoje que nesses últimos meses 3 pastores americanos eles se suicidaram. 3 pastores se suicidaram, porque a gente pensa assim: nossa, o pastor ele não tem problema, não tem fraqueza, não tem medo, não tem frustração, mas tem. Nós somos homens como qualquer um outro. E a gente vê a decepção de Moisés, porque Moisés fica lá no monte conversando com Deus, tentando obedecer a Deus, tentando traçar um plano para o povo de Israel chegar na terra prometida, porque era a lei, eram os mandamentos. Você já viu que a nossa vida sem regra, ela vai se tornar totalmente bagunçada? Nós temos que ter regras, na verdade. Tem as regras da sua casa, tem as regras do trabalho, tem as regras de trânsito, as leis de trânsito. Então Deus estava traçando ali um plano para o povo de Israel, seguir aquela lei. E quantas vezes nós estamos assim como o povo de Israel? Deus está traçando um plano para nos levar, uma meta, uma estratégia para nos levar onde Ele quer, mas nós não esperamos o projeto de Deus. E quando Moisés desceu do monte, ele viu aquele bezerro fabricado e ele ficou indignado e quebra as tábuas do mandamento ali. E esses bezerros da nossa vida nem sempre são palpáveis, nem muitas vezes são visíveis, eles muitas vezes podem ser invisíveis, e isso acaba impedindo o nosso relacionamento com Deus. O povo parou de adorar o Deus de Israel, eles adoraram um Deus que foi criado por mãos. Jeremias, Salmo 125, diz assim, que os ídolos deles têm boca, mas não fala, têm olhos, mas não vê, tem nariz, mas não cheira, tem mãos, mas não apalpa, tem pés, mas não anda. Eles não podem fazer mal, nem tampouco pode fazer bem. Eles estavam adorando uma imagem de pau, uma imagem de pedra, uma imagem de escultura de ouro que foi feita ali. E nós muitas vezes nós criamos ídolos no nosso coração. Eu sempre falo que tudo que toma o lugar de Deus no nosso coração se torna maldito. Pode ser o que for.
um celular, pode ser uma televisão, pode ser o trabalho, pode ser o carro, pode ser o dinheiro, pode ser o que for. Se está tomando o lugar de Deus no nosso coração, é maldito. Então nós vamos ver aqui através desse estudo o que nos leva, ou o que levou o povo de Israel a construir esse bezerro de ouro, né? A primeira coisa que nos faz construir esses bezerros na nossa vida se chama impaciência. Olha para o seu irmão e diga: impaciência. Amém? Fala para o seu irmão: seja mais paciente. Amém? O que é paciência? Obviamente fala impaciência, obviamente que é falta de paciência, é pressa, é frenesia, é inquietação, é irritação de ânimo, porque o povo ficou impaciente, porque Moisés estava no monte 40 dias e 40 noites, eles ficou inquietos, eles ficou ali naquele frenesi, naquela inquietação, dizendo assim: ei, cadê esse Moisés? Cadê esse Moisés que foi para o monte e até hoje ele não voltou? E assim, um murmurador contamina outro murmurador. Não é? É só olhar para Josué e Caleb e os 10 espias, né? Alguns contaminaram uma multidão. Então 40 dias e 40 noites, se a gente for olhar, não é muito tempo. Se Deus virasse para mim e falasse assim: olha, espera aí 40 dias e 40 noites, no término de 40 dias e 40 noites vai vir a sua vitória, eu ia ficar, aleluia, está chegando, glória a Deus. Depois de tantos anos, Deus esperar 40 dias é muito pouco. Era isso que o povo de Israel tinha que entender. Ficou mais de 400 anos preso sob o domínio de Faraó, escravo na mão do Faraó. A hora que Deus prepara tudo, liberta eles, está conduzindo eles para a terra prometida, eles pisam na bola. Sabe por quê? É porque o Egito ainda estava no coração do povo. Eles estavam fora geograficamente, mas eles estavam acostumados a viver aquilo. Eles estavam acostumados a comer as comidas do Faraó, eles estavam acostumados a ser escravos, eles estavam acostumados, né, a ver a adoração a idólatras aos deuses egípcios, eles estavam acostumados. Você já percebeu o elefante? O elefante, se amarrar desde pequeno, se amarrar uma corrente na perna dele, quando ele crescer, ele vai ficar ali. Ele tem o poder de tirar aquela corrente, não tem? Mas é porque a mente dele acostumou-se desde pequenininho. Assim muitas vezes nós somos. Nós estamos com corrente nos prendendo e nós achamos que é normal. Por quê? Porque nós nascemos com aquilo. Então nós temos que aprender que esse foi um período de teste, né, para Israel. Israel falhou, mas a maioria de nós é reprovada diante dos testes de Deus. Olha, às vezes Deus está te testando. Deus testou o rei de Israel, Saul. Quer ver? Abre lá para você ver em 1 Samuel. Eu gosto muito desse texto, que é um alerta para mim e para você. 1 Samuel, capítulo 13. Samuel 13, verso 1. Amém? Vamos ler do verso 5 para ganhar tempo. 13, 5 de 1 Samuel. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Micmas, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado. Esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e Gileade. Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: tragam-me o holocausto e o sacrifício de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido,
obedecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei, isso é o grande erro nosso, né? Pensar fora da vontade de Deus. Agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, por isso me senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como um tolo. Aqui está a chave do negócio. Você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, Ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Foi reprovado. Um teste de Deus. Mais atrás, se nós olharmos aqui, Samuel vira para ele e disse assim: olha, você vai esperar 7 dias até que eu chegue e lhe diga o que você deve fazer. Saul tinha que esperar 7 dias, mas ele viu que o inimigo era grande, ele viu que os soldados dele, o exército dele estava com medo, e a Bíblia diz que ele se sentiu obrigado a fazer alguma coisa. Ele pensou e ele se sentiu obrigado. Quando Samuel chega, vira para ele e fala: você agiu como tolo. Se você tivesse obedecido, seu reino seria estabelecido para sempre. Mas agora o Senhor, seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. Quem apareceu na história? Davi. Então muitas vezes o Senhor está nos testando, e a maioria de nós somos pegos pelo tempo, porque a impaciência muitas vezes nos leva a ter ações impulsivas, e essa impaciência nos leva a pecar contra o Senhor. Porque aqui a rebeldia do povo, a estupidez do povo, fez eles voltar a mais vil tipo de idolatria, adorar um Deus de pau de pedra feito por mãos humanas. Então nós temos que aprender que o povo foi livre do cativeiro, mas o coração deles ainda estava preso à idolatria. Então quantas vezes nós estamos construindo um bezerro de ouro na nossa vida por causa da impaciência, por causa da pressa, por causa da inquietação? Deus não vai mudar a palavra dele. Há um tempo e há um modo para todas as coisas debaixo do céu. Desde a antiguidade não se viu nem se ouviu um Deus que trabalha com o que nele espera. Não adianta, porque Deus ele não vai mudar. Então nós temos que aprender. Foi necessário, essa frase eu gosto demais, foi necessário um dia para libertar o povo de Israel do cativeiro, mas 40 anos para tirar o cativeiro do coração de Israel. 40 anos eles tiveram que perecer no deserto, rodeando igual barata tonta para tirar o Egito do coração deles. A grande pergunta é: quanto tempo o Senhor vai ter que nos provar para tirar aquilo que era do passado da nossa vida? Fala para o seu irmão: você é a nova criatura. Amém? Então aquelas pessoas, esse povo de Israel, eles pegou a rédea da vida deles na mão deles, e eles passaram por cima da vontade do Senhor. Eles passaram por cima daquilo que Deus tinha falado. E um dos 10 mandamentos, se eu não me engano, o primeiro, eu acho que é em Êxodo: não farás para ti imagem de escultura. Êxodo 20, né? Quer ver? O primeiro mandamento foi o que eles quebraram. Êxodo capítulo 20. Os 10 mandamentos. E Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti ídolo nenhum, imagem de qualquer coisa no céu e na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, Senhor o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos, ou pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Eles quebraram o primeiro mandamento: não farás imagem de escultura, vocês não vão se prostrar. Então o povo agiu com imediatismo, porque eles queriam um objeto visível para cultuar. O Deus que nós servimos e o Deus que a Bíblia prega é um Deus que não se vê, é um Deus que muitas vezes você não vai sentir ele. Eu vendo um vídeo
videozinho do pastor Augusto Nicodemos, e ele dizia assim, ele era da igreja presbiteriana, ele disse que o grande, vamos dizer assim, eu vou dizer com as minhas palavras, o grande sinal de fé da pessoa, que ela segue a Deus, ela seguir a Deus sem ver, sem sentir, sem acontecer nada. Porque nós fomos ensinados, vamos lá no culto, aleluia, e tem que cair, tem que dobrar, tem que sentir um calafrio, tem que falar em língua. E eu entendi que Deus estava comigo, que Deus estava naquele culto. Mas se não tiver uma profecia, uma revelação, um arrepio, não, aquela igreja lá não tem Deus não. Aonde está isso na Bíblia? A minha Bíblia diz: 2 ou 3 reunindo, Ele está no meio. Deus está aqui. Eu não vejo. Eu não vejo. Eu não sinto. Eu não posso tocá-lo, né? Às vezes eu nem vou ouvi-lo, mas a palavra de Deus diz: vou estar com você. Mateus capítulo 28 diz assim: vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Emmanuel, quando se traduz Deus conosco, então eu já tenho provas bastante de que Deus está comigo. Eu não preciso ficar, aleluia, sentir, cair no chão. Isso é bom, é ótimo, que você receba isso em nome de Jesus, mas a nossa fé não pode estar fundamentada nisso. Porque se não cair, e se não sentir um calafrio, e se não falar em língua, e aí? Quantos não estão, né, se condenando e se julgando? Todo mundo fala em língua, todo mundo cai, todo mundo faz. Não, irmão. É bom isso? Mas se não aconteceu com você, Deus continua sendo Deus com você ainda. Ele não muda. Então, nós não precisamos ficar presos a um objeto. Você está vendo alguma foto de Deus aqui? Eu não estou. Agora, se nós começarmos a dar objeto para o povo adorar, como tem muita igreja fazendo aí, a igreja enche. Não enche? É um copinho com água, uma vassourinha, é um não sei o que, é um amuleto aqui, é um talismã aqui. A igreja evangélica está virando centro de macumba. Ué. O povo precisa de ter alguma coisa? Não, porque, deixa eu ver se eu lembro aqui uma bizarrice. Eu vi um dia, esses dias para trás, um vídeo. Um pastor, ele pôs água na boca dele, deu uma gargarejada, uma bochechada assim, e o pestão estava assim, estava recebendo oração, estava com a boca aberta, e ele deu uma mexida lá na água, jogou dentro da boca dele. Onde está isso na Bíblia? Não é? Eu vi, está aqui no computador. Depois do término do culto, se você quiser mostrar o que eu mostro para você, está aqui no computador. Uns obreiros entraram, e esse obreiro que entrou, acho que ele era pastor, ele era meio assim avantajado, meio gordinho. Ele entrou dentro de uma cisterna, só que a cisterna não tinha água. Acho que não chegou no veio da água ainda. E ele colocou, sabe aquelas cadeirinhas de rapel que coloca assim na pessoa, pelo equipamento, coloca assim, e ficou uns 4, 5 obreiros lá em cima. E o tema do negócio era que Deus vai tirar você do buraco. Na hora, chega a ser cômico. Na hora de puxar o pastor lá, acho que os obreiros lá em cima não estavam dando conta. Aí o pastor lá embaixo que estava filmando, ele falou assim: não, irmão, puxa aí, eu sei que é difícil. Deus, é difícil sair do buraco, mas Deus vai te tirar do buraco. São bizarrices que estão se inventando. É como se estivesse inventando um meio de se chegar a Deus. A Bíblia diz que o único mediador entre Deus e os homens se chama Jesus Cristo, o Senhor. Não precisa de pau, de pedra, não precisa de água, não precisa de nada. É só você reconhecer Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aí um novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus, Ele te dá acesso. Você entra na presença de Deus por causa de Cristo Jesus. Um outro que eu vi, eles estavam está aqui também. Eles entraram num pântano, num lodo aí, não sei que rolo que era. E eles naquele meio daquele barro, aquele trem fedendo, eles falaram: está fedendo, né, pastor? Tinha uns 5 dentro do barro lá. Aí o negócio era que Deus ia tirar da lama. É o tema da campanha. Deus vai te tirar da lama. E com muito custo eles conseguiram sair da lama. Aí eles foram para
lugar mais limpo, onde tinha água mais limpa. Aí entrou o negócio da questão, sabe o que era? Eles iam vender o sabonetinho ungido para a pessoa tomar banho. Está na Bíblia? Vender sabonetinho ungido? Não está. O que eu quero dizer com isso? Você não precisa de um objeto. O povo de Israel caiu em pecado, e se você prestar atenção aqui mais para frente, Deus falou para Moisés assim, ó, no finalzinho do capítulo, ele disse: Moisés, eu não vou com você, eu vou mandar um anjo. Vou mandar um anjo. Êxodo capítulo 33, Moisés diz assim: Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça subir desse lugar. Porque Deus quis, o texto diz que Deus quis matar, né, o povo de Israel. Então nós temos que aprender que Israel ergueu esse bezerro de ouro simplesmente porque eles não tiveram fé suficiente para esperar em Deus. Eles não tiveram fé o suficiente para esperar em Deus. Eles preferiram construir alguma coisa palpável e visível para satisfazer o próprio ego deles. Nossa, Deus está aqui. Onde eu for, Deus vai estar comigo. Antigamente a circuncisão, o sinal da aliança do povo de Israel, era que Deus, o menino quando nascia, né, o 8º dia, cortava-se o prepúcio, né, do pênis ali da criança, que era um símbolo de que Deus separou o povo de Israel. Hoje é o simbolismo que Deus separou, está no nosso coração. Nós somos de Deus. Aleluia. Nós somos eleitos e herdeiros do Senhor. Nós somos sacerdotes do Senhor, herdeiros em Cristo. Então, querido, você não precisa ver alguma coisa para mostrar que Deus está com você. Você precisa única e exclusivamente ter a palavra do Senhor. Israel não soube confiar em Deus. Ele só confiava em Deus quando Moisés estava do lado. Porque assim, quando tem algum líder perto, né, eu percebo quando eu trabalhava no supermercado, e era assim, na minha sessão tinha mais ou menos uns 10. E quando juntava a turma da manhã, que era na mudança de turno ali, da turma da manhã para a turma da tarde, então ficava mais ou menos 20, 30 funcionários assim na mesma sessão. E muitas vezes, era na hora do almoço, o encarregado não estava. Aí você já viu, né? Aí o encarregado não estava, aí ficava uma conversa aqui, outro ficava enrolando ali, e de vez em quando o encarregado, tinha um menino lá que era muito engraçado. O encarregado chegava, viu o encarregado de longe, ele logo pegava uma vassoura e já começava a varrer. O povo de Israel, enquanto Moisés estava com eles, ele estava obedecendo. Moisés deixou eles 40 dias e 40 noites sozinhos, eles desobedeceram. O que eu quero dizer com isso? Você não precisa de ter alguém 24 horas por dia pegando o seu pé para você obedecer a Deus, não. Não precisa. Menina que precisa disso. Paulo diz que nós não podemos ser meninos na fé. Menino, tem crente que é igual o carrinho de mão. Você já viu o carrinho de mão? Ele só busca Deus empurrado. Pergunta para o seu irmão: você é crente carrinho de mão? Né? Se não ligar para ir para a igreja, não vai. Se não, eu fiquei. É umas coisas que a gente vê como pastor. Nessa semana passou uma irmã, passou uma mensagem para mim. Se ela ver depois esse DVD aí, eu estou enrolado. Ela pegou e: pastor, ora por mim que eu estou chorando demais. Estou aguentando, pastor, a minha vida espiritual está difícil demais. Eu falei: irmã, então tá bom. Eu disse: então tá bom, amém. O dia que você puder, aparece na igreja. Nós oramos. Até hoje ela não apareceu, não. Aí foi ontem ou anteontem, eu estou olhando o Facebook lá e ela está num clube aí dos mais chiques de Goiânia, está uma cerveja geladinha do lado, um pratinho com queijo, com azeitona. Eu falei: não, a vida espiritual dela está ruim mesmo. E pedindo oração, né? Então vamos lá. A primeira coisa que nos faz construir nosso bezerro é a impaciência, né? Porque o povo queria resposta rápida. Você já quis resposta rápida de Deus? Quem já quis resposta rápida de Deus? Né? Até alguém, acho que foi, não sei, veio me pedir oração, né? Aí eu estou ali na porta: não, pastor, eu queria que Deus tivesse falado sobre
certo, já fala: ó Deus, eu vou lá, mas eu preciso da resposta disso aqui, ó. Aí fala de tudo. Fala do pai e da mãe, fala da Dilma, fala do Lula, fala da igreja, fala do trabalho, mas não fala daquilo que você queria. Então o povo não entendeu que a demora tinha uma razão, né? Eles não entenderam que o silêncio, eles não sabiam era que o silêncio, a demora de Moisés significava Deus trabalhando, né? É igual o professor quando ele dá uma prova, ele ensina antes, não é? Mas olha, a prova está ali, é você, professor, você não vai: professor, não sei isso aqui não. O professor vai virar e vai dar assim: problema seu, você não estudou. É ou não é? Está ali no sério, professor, você fica lá ensinando na hora de prova, no sério? Não, né? Ensina antes. Então nós temos que aprender isso. Então é interessante que eles estavam tão desesperados para resolver o negócio que eles acordaram. O texto diz assim: no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer, beber e levantou-se para divertir-se. Repare na pressa, eles levantou de madrugada. Levantar de madrugada para pecar é bom, mas para orar ninguém quer, não é? É só fazer uma vigília. Meu filho participou da vigília ontem. Ele foi para uma cela do amigo dele. Depois da cela ele foi para a vigília e acabou 5 horas. Para pecar a gente levanta cedo, né? É igual se falar assim: ó irmãos, final de semana, sexta-feira que vem, você arruma suas malas que nós vamos te levar para Caldas Novas, tudo de graça. Só que você tem que estar aqui na igreja 4h30 da manhã. Você ia estar aqui 4h30? 4 horas já estava aqui, sentadinho, não ia preocupar se ia ter violência na rua, mas 4 horas. Agora, ó irmãos, nós estamos num projeto aí para a igreja, um propósito muito grande. Nós contamos com a oração e intercessão dos irmãos. 4 horas, 4h30 da manhã, nós vamos começar um projeto de oração. Vai ser 7 dias, todo mundo na igreja. E aí? Quem quer vir? 4h30. Hã? A Bíblia já começou a dar agonia. Não é? Deus dá os seus amados quanto dorme. Não é? Então foi isso que aconteceu. O povo, a pressa deles foi tão grande que eles levantou de madrugada, tão impaciente que eles estavam. Eles levantou de madrugada e vão fazer uma festa e vão nos esbaldar. Mas se fosse para orar, para temer a Deus, para esperar Moisés descer, eles não teriam levantado de madrugada. Eu ouvi um pregador dizendo que de madrugada a fila é menor. Amém? Porque não é todo mundo que ora de madrugada. A Bíblia diz assim: os que me buscam de madrugada me encontram. Então você quer ter um encontro com Deus? Levanta de madrugada. Deixa eu fazer uma oração para você. Vamos ver se você vai concordar. Senhor, amanhã é segunda-feira, né? Todo mundo tem que levantar cedo, mas acorda o teu povo 3 horas da manhã para orar. Já começou a amarrar, né, o negócio? Amém? Então, esse povo aqui, por causa da impaciência, eles não souberam esperar no Senhor. Não tenha pressa. Toda vez que a gente tem pressa, a gente tem um problema onde não tem. Segunda coisa que nos faz construir os nossos desejos na nossa vida: não saber dizer não. Fala para o seu irmão: você tem que aprender a dizer não. Amém? Vai ter que aprender a dizer não. Por quê? Como eu disse, na ausência de Moisés, Arão era o líder. Só que infelizmente ele não demonstrou firmeza diante do pedido do povo. Se eu, como pastor, fizer tudo que o povo me pede fosse fazer, tudo que o povo me pede para fazer, teve gente que já passou aqui que queria que eu fizesse nessa igreja aqui uma outra igreja. E eu falava: não é isso que Deus falou no meu coração.
tive que perder a pessoa. Então nós vamos ter que aprender a dizer não. Amém? Porque Arão, ele se deixou influenciar pelo povo, ele concordou com o plano, né? Ele foi pressionado por um povo, ele mandou, né, que fizesse ali aquele bezerro. Então Arão era um líder muito manipulável. Nós não podemos ser manipuláveis, nós temos que ter opinião própria. Certa vez eu preguei aqui que nós não podemos ser como um piolho que anda, que anda pela cabeça dos outros, né? Nós temos que ter opinião. É por isso que a Bíblia diz: olha, adquire conhecimento, seja um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra e que não é levado por vento de doutrina. Hoje nós temos vivido uma geração burra de Bíblia. Chegou esses dias lá em casa, chegou uma, disse que era missionária. A tese dela, e ela provava na Bíblia, porque ela pegava versículo fora de contexto, né? E versículo fora de contexto é pretexto para heresia. Ela diz que porque Deus é sexo masculino, e ela diz que existia o Deus mãe. Eu falei, mas isso está errado, não é assim. Aí ela pegava e estava marcadinha a Bíblia. Ela passou um plástico na onde ela sabia que alguém ia questionar. Tudo que eu questionava ela, não, mas está aqui. Eu falei, mas esse versículo não está dizendo isso. Está errado isso que ele está falando. Aí por fim eu falei assim: olha, muito obrigado, Deus te abençoe, amém, vai em paz, eu te abençoe em nome de Jesus, mas eu não concordo com isso aí não. Aí ela achou ruim, foi embora. É opcional, eu queria ouvir e ser levado por um vento de doutrina, uma coisa, e não está escrito na Bíblia. É igual nós fomos dar o prêmio da menina, né? Da irmã da Estela, para a Karen, né? Da rifa, está ali no mural, né? Nós fomos na churrascaria, aí na hora de pagar, na entrada da churrascaria estava assim: é opcional você pagar os 10%. Eu falei, opa, achei uma brecha na lei para me pagar um pouco a menos. Aí o garçom veio e trouxe a conta, dois preços, um com a porcentagem de 10% e outro 100%. Eu falei, não, eu quero essa 100%, porque os garçons te atenderam bem, os meninos, não, porque eu quero pagar esse. Eu não vi que ele estava atrás de mim, mas as meninas disseram que ele fechou a cara. Só pediu mais nada, né? Hã? Só pediu mais nada. Não, já está vendo? Então é opcional. Eu não preciso ser levado por um vento de doutrina. Então, Moisés, a gente pode ver aqui que nós é que temos que influenciar as pessoas e não ser influenciados pelas pessoas. Sou eu e você que somos luz em meio às trevas. Sou eu e você que somos sal. E Jesus diz: ó, se o sal perdeu o seu sabor, para que ele serve? Daniel, a Bíblia diz que ele propôs no seu coração não se contaminar com o manjar dos reis. Ele propôs no coração dele. Não fala para o seu irmão: você tem que ser um influenciador. Amém? Então, nós temos que ter os princípios de Deus para decidir o que é melhor para nós. Tem os princípios de Deus, ó. A Bíblia diz: olha, ouve, retenha o que é bom. Se eu estiver falando alguma coisa aqui e aquilo que você está ouvindo, você fala, mas tem alguma coisa errada aí, pastor. Você vai chegar em mim e falar, pastor, isso aí eu não... Como que é isso aí? Está na Bíblia? Onde que é? Você tem esse direito de questionar. Amém? Porque hoje nós estamos achando que Deus tirou a nossa inteligência. Olha o seu irmão, Deus não tirou a sua inteligência. Amém? Porque o que tem de uma geração aí, que um líder fala assim, esses dias eu leio muito na internet, essas coisas. Um pastor na África, sabe o que ele fez? Ele disse que comer grama, Deus ia abençoar o povo dele. E o povo tem a foto, está igual o cachorro lá no chão, ajoelhado comendo grama. Aonde está na Bíblia que comer grama vai para o céu, vai ser abençoado? Não tem, gente. Então a gente tem que entender que quando Arão estava sozinho, ele se deixou ser influenciado. Preste atenção aqui. Quando Moisés chega, ele influencia o povo.
que aprender a ser pessoas que influenciam outras pessoas. Você chega no ambiente, é você que tem que, o Espírito de Deus, aliás, que está em você, tem que mudar o ambiente. Eu não posso ser mais um produto do meio, não. Eu tenho que ser um diferente no meio da multidão. Não posso ser igual aos outros só, porque senão eu vou ser igual à maioria. E a Bíblia diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Quando nós, e quem muitas vezes por medo, hoje nós estamos vivendo isso, tem muito crente que por medo de ser processado, pastores, líderes, eles estão se calando. Isso aqui, esse vídeo aí pode me condenar mais para frente, sabia? Eu estou produzindo prova contra mim. Não estou? Produzindo prova contra mim, mas se isso aqui for me levar para um processo por pregar a verdade, não estou preocupado com isso. Eu quero que o povo vá para o céu. Eu quero que eu e você não seja construtores de bezerro na nossa vida. Nós temos que ser pessoas que influenciam. Então Daniel, quando ele propôs não se contaminar com o manjar do rei, ele sabia quem era o verdadeiro Deus. Ele tinha temor de Deus no coração dele. Então nós não podemos ser como piolho. Você tem que aprender a dizer não. Vai ter que aprender a dizer não para você. Naquele momento você vai lá no shopping, você quer demais comprar um negócio, mas você não tem o dinheiro. Já aconteceu isso? Aí você olha e fala: não, eu tenho cartão. Tem que falar não para você. Eu sempre falo: você não tem dinheiro, é emprestado. E o juro do cartão de crédito eu vi esses dias, ele é o mais alto, ele chega a 400% de juro. Que aprender a dizer não foi o que aconteceu com José, né? Com a mulher de Potifar. A mulher de Potifar todos os dias chamando José. José, não tem ninguém em casa, só eu e você. E José tinha provavelmente entre ali os seus 13 anos, 14, 17 anos no máximo, né? Imagina. Eu tenho falado aqui e volto a repetir, eu não sei o que eu tenho falado isso, mas eu vou continuar batendo essa tecla. Sexo fora do casamento é pecado. É pecado. José disse não. Sabe por que ele disse não? Porque se eu dissesse sim para a mulher de Potifar, ele perdia o sonho, o projeto de Deus lá na frente. Nós estamos trocando o bom e deixando o melhor de lado. No meio da sua caminhada vai aparecer muita coisa que nós vamos pensar assim: essa é a minha vitória. Cuidado, não se apega a pequenas coisas. Eu imagino o povo, eu vejo na história do povo de Israel, o povo de Israel caminhando, e quando eles chegavam, vamos dizer assim, num oásis onde tinha sombra, onde tinha água, onde tinha comida, muitos poderiam ir pensar assim: é aqui. Mas a Bíblia diz que a nuvem andava. Então não se contente com isso que você está vivendo. Nós temos que aprender que o Senhor tem mais, e nós temos que aprender a dizer não para nós mesmos. Aquilo que eu gosto, às vezes Deus não gosta. Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Posso fazer de tudo, mas tem coisa que não convém o crente fazer. Mesmo o apóstolo disse: o seu irmão escandaliza de comer carne, não come carne, deixa de comer carne. Eu já disse para vocês que eu deixei de andar na rua lá em Aparecida de Goiânia, andar de short, porque eu passei perto do irmão que era de uma igreja tradicional, e ele me viu que eu estava de bermuda, ele cortou volta de mim. Eu tive que aprender a andar de calça por casa para não desviar a fé do irmão. Então às vezes você vai ter que deixar de fazer alguma coisa, porque senão você vai trazer escândalo para o reino de Deus. É duro, é. Às vezes você tem fé, mas a outra pessoa não tem fé. Aí você olha, faz aquilo para você, a Bíblia não está te condenando, mas o outro se sente condenado e se sente humilhado por aquilo. Deixa de fazer. Sabe por quê? Porque senão chega lá no céu, Deus vai falar assim: ó, cadê aquele que eu mandei ser cuidado? Não cuidou, ele desviou e foi para o inferno. Fala para o seu irmão assim: vamos aprender a dizer não. Fala para ele assim: não. Não.
ia acabar ali, ia parar ali o projeto de Deus. A gente vê isso na vida de Davi, né? Pecou com Batseba e ele sofreu demais, filho contra filho, irmão, incesto, aquela peleja toda, por causa de um ato pensado. Então nós temos que aprender a dizer não. Se Arão tivesse dito não, não teria tido toda essa consequência que teve. Construiu o bezerro, e mais à frente, no capítulo 33, o Senhor falou assim: vão para a terra onde manam leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderei destruí-los no caminho. A sorte do povo é que tinha um que intercedia pelo povo, que era Moisés. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar e ninguém usou enfeite algum. Agora eles não usam, né? Verso 7. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé na entrada de suas tendas, observando-os até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava na coluna da nuvem, descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. O verso 14 ou 18 de Êxodo 33. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui algum lugar perto de mim onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu colocarei uma fenda da rocha e cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Olha a diferença entre Arão e Moisés. Moisés, Deus falava para ele face a face. Arão, na hora que a liderança, a responsabilidade estava sobre ele, ele pisa na bola. Então é por isso que nós temos que aprender a dizer não. Às vezes Deus está colocando alguma coisa para você, ou o próprio diabo coloca alguma coisa de mão beijada, e nós achamos que é a vontade de Deus. Já viu o ditado? Nem tudo que reluz é ouro. Cuidado. Nós temos que aprender a dizer não. Dizer não para a nossa vontade, para o nosso pensamento, para as nossas emoções. Amém? Não seja uma criança animada. Se Deus falou não, aceite o não. Fique de pé, por gentileza. Aleluia. Nós aprendemos hoje que a impaciência e o saber, não saber dizer não, levou o grande pecado e afastou o povo. Se não fosse Moisés, eles iam perder a presença de Deus. Mas porque Moisés intercedeu, Moisés chegou à ousadia de dizer: Deus, o Senhor pode riscar o meu nome do livro da vida, mas não faz nada com esse povo, não. Então nós vamos orar e vamos dizer: Deus, me ajuda a esperar, porque eu não quero ser como o povo de Israel. Não importa se vai demorar 40 anos, você vai ter que esperar. Amém? Não importa quanto tempo vai ser necessário. Se Deus às vezes está em silêncio, Moisés estava lá, Deus não estava falando com o povo, estava falando com Moisés. Às vezes Deus não está falando com você agora. Espere, não seja precipitado. Amém? Senhor, nós te adoramos e te glorificamos, porque sabemos que o Senhor não é um Deus de pau, de pedra, um Deus feito por mãos humanas. O Senhor, ó Deus, não habita em templos. O Senhor é Espírito, por isso é melhor adorar o Senhor em Espírito e verdade. As coisas do Espírito são discernidas no